Está entrando no ar o programa T-Move, temas emergentes em movimento. O que te move? Olá, está começando mais um programa T-Move em sua 4ª temporada. Este programa é um projeto da Coordenadoria de Tecnologia Educacional da UFSM, a CTE, vinculada à Prograde, Pró-Reitoria de Graduação, em parceria com as rádios da Universidade 800 AM e 107.9 FM. Eu sou a Maria Aparecida Azolim, pedagoga da Coordenadoria de Tecnologia Educacional e apresentadora deste programa. Na técnica, conto com o Jonathan Ferreira e José Luiz Mota Pinto. Hoje não estou sozinha na condução deste programa. Além da nossa convidada, que é muito querida, muito especial e minha conterrânea, que logo eu vou apresentar, estou muito bem acompanhada do professor Valdo Barcelos, que é professor titular na UFSM e escritor. Seja muito bem-vindo, professor Valdo. Obrigado. Bom, então vou apresentar a nossa convidada, que é a professora Cláudia Ribeiro Bellocchio, que é professora titular na UFSM, atualmente é pesquisadora AD do CNPq, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, participa dos conselhos editoriais da revista Educação da UFSM, Opus da Ampom, Caderno de Educação da UFPEL, Art Journal, ARJ e Imagem da Educação. Foi presidente, editora e membro do Conselho Editorial da revista da ABEM. Na Associação Brasileira de Educação Musical, foi coordenadora regional, representante estadual, membro do Conselho Fiscal e, no momento, é membro do Conselho Editorial. Na ABEM e na APOM, coordenou comitês científicos dos eventos nacionais e regionais. No momento, é coordenadora do GTE Educação Musical e Pedagogia. Atualmente, coordena o grupo de trabalho Educação Musical e Pedagogia na ABEM. É líder do grupo de pesquisa FAPEM. Com a professora Luciane Wilke Freitas Garbosa, coordena o Laboratório de Educação Musical na UFSL. É coordenadora do projeto Museu do Conhecimento, Extentia, FINEP UFSM. Na UFSM, em 2012, recebeu concessão de mérito extensionista professor Mariano da Rocha Filho e, em 2022, recebeu a premiação de destaque em ensino. Professora Cláudia, seja muito bem-vinda ao T-Move. Muito obrigada, é uma honra muito grande estar participando aqui, né, com conterrâneos, vamos dizer assim. O Valdo também já teve sua passagem por Santiago. Mas principalmente contigo, né, por ter recebido esse convite e estar aqui neste momento podendo aí conversar sobre alguns temas que venho trabalhando nesses últimos anos. Antes de entrarmos no ar, já conversamos, estudamos na mesma escola. Exatamente. Uhum. Professora Cláudia, no roteiro que eu te enviei, eu retirei algumas perguntas. Certo. Que são as perguntas, assim, são catárticas. Muito bem. Vamos lá, qualquer pergunta a gente pode ir conversando. A primeira pergunta, que é o que dá título ao nosso programa, e assim, ninguém escapa, dos 130 programas, todo mundo responde. Certo. Então, Cláudia, o que te move? O que me move, eu acho que é uma força muito grande, né, para o trabalho, mas não um trabalho de realização mecânica, mas sim um trabalho sensível, que a gente possa não só fazer para os outros, mas fazer com os outros e esperando, né, que isso, de certa forma, tenha uma repercussão mais espraiada,
né, que toda essa nossa realização profissional, seja nas associações, seja nas revistas que eu trabalho, seja na sala de aula, nos grupos de pesquisa, que tudo isso que é construído, que ele tem um comprometimento social, né, que ele eu acho que o que me move é essa necessidade, né, de me tornar uma pessoa útil dentro daquilo que eu estou fazendo, que é aquilo que nós fazemos, né, seja no ensino, na pesquisa, na extensão, na inovação, que eles possam encontrar essa repercussão na vida das pessoas, buscando uma vida mais humana, mais sensível, mais engajada, né, onde as pessoas possam, aí, através da educação, através da música, né, se encontrar de outras formas com o mundo. Acho que é isso que me move, assim, né, e me move também existir na família, né, ver as minhas filhas hoje que já estão com quase 20 anos, se desenvolvendo, buscando seus caminhos profissionais, né, ver a minha mãe que está com quase 96 anos e ainda lá batalhando por muitas coisas, né, eu acho que isso é que move, eu acho que estar vivo, né, já é um movimento que movimenta, é um movimento que realmente movimenta a minha existência, né, o fato de estar aqui e buscar fazer essas coisas de uma forma engajada. Perfeito. Lucivaldo? Então, Cláudia, ou Claudinha, né, se me permite. Tá bom, pode ser. Obrigado por aceitar o nosso convite, né, e, de certa forma, continuando aí essa primeira pergunta, né, essa primeira conversa, nós, né, a Maria Aparecida fez uma brevíssima leitura ali de algumas coisas do teu currículo, né, e nós temos um currículo chamado currículo Lattes, né, onde a gente coloca ali as coisas que a gente considera importante e que no mundo acadêmico são consideradas importantes, né? Mas a gente não se resume, né, a esse currículo Lattes, com certeza. E tu já sinalizou um pouco disso na tua primeira fala. Mas então, para continuar, né, falar um pouco mais, quem é a Cláudia Bellocchio, né, para além, né, daquele Lattes, né? A Cláudia mulher, a Cláudia mãe, a Cláudia esposa, companheira, enfim. Além dessas atividades todas, fala um pouco mais para nós. Quem é essa Cláudia? A Cláudia, quem é a Cláudia? É difícil a gente responder para a gente mesma, né? Quem sou eu? Eu acho que eu sou uma mulher, né, uma mulher cis, casada com uma pessoa extremamente generosa, boa, humana, que é o José Francisco Goulart, né? Ele é artista plástico, escultor. Então, eu acho que esse lado sensível também que eu trago da música, do fazer música, de me engajar com projetos mais dessa natureza, se somam, né, aos projetos que existem na minha família. E daí, nesse processo, né, de casamento, nós tivemos 2 filhas, que foram 2 filhas muito buscadas, né, que não nasceram de forma natural, vamos dizer assim, foram 4 fertilizações in vitro, né, que foram necessárias até que elas aparecessem, e são filhas maravilhosas, que também são artistas, que cantam muito, que trabalham com coral, que cantam em coral, que à noite, todas as noites na minha casa é sarau, elas fazem karaokê, elas tocam no piano, elas tocam violão, tocam cavaquinho não, ukulele, pandeiro. Então, acho que a gente tem, assim, uma vivência, né, em família, para além do Lattes, que acabam retroalimentando, assim, todas essas perspectivas de existência de vida, né? E a Cláudia também é uma mulher que veio de Santiago, né, com seus 18 anos, para Santa Maria, né, que em Santa Maria, eu sempre digo aos meus alunos que a gente passa pelo arco para entrar, e quando a gente sai do arco, a gente sempre sai de uma maneira diferente. Porque a dimensão desta universidade, quando a gente consegue, assim,
olhar e entender e ver todas as potências que tem, não tem como a gente não modificar os nossos modos de vida, né? As nossas crenças, as nossas verdades que vão ralo abaixo, porque é uma diversidade muito grande, né? Nós temos uma universidade que é ímpar pelo campus que ela tem, pelas oportunidades que ela traz. E ao chegar aqui em Santa Maria, né, já vindo de Santiago com uma experiência musical bastante grande, porque eu estudava música assim desde os meus 9 anos de idade, né, com a professora Helena Teixeira, que foi a minha primeira professora de piano, que muito me ensinou, e não só ensinou música, mas ela ensinou também uma maneira de ser professora, de acreditar nos estudantes, de reunir os estudantes, de fazer chazinhos da tarde para congregar as pessoas, enfim, para receber aquele estudante da música, né? E sempre me deu muita autonomia, né, na realização das coisas que se fazia com música, muito embora aquela época fosse uma pedagogia altamente tradicional, né, porque não tinha como ser diferente. Eu estou falando de anos de 1970, então a gente não tem como colocar um modelo que hoje a gente acredita naquele cenário, que era um cenário totalmente diferenciado. E quando eu chego em Santa Maria, então começo a me envolver com a música no ensino superior. E nisso, não só no piano, que eu vim fazer bacharelado em piano, mas também me envolver com canto coral. E no canto coral, eu me descubro assim, né? Não só como cantora, mas também como auxiliar de ensaio, como regente. E daí eu vou trabalhando de uma forma muito intensa, porque o que eu percebi? Que a atividade que eu fazia, que era tocar piano, ela acabava sendo uma atividade muito isolada. E no coral era uma atividade compartilhada. E eu me identifiquei muito com o grupo, com as dinâmicas de grupo, com a possibilidade de fazer música em conjunto, né? Então, acho que isso foi construindo muitas coisas que depois, ao entrar no curso de pedagogia, né, eu começo o curso de música no ano de 1983. E eu começo o curso de pedagogia no curso de 1984. Então, eu fiz os 2 cursos concomitantemente, numa época que isso era possível de ser feito. E isso tudo vai confluindo de uma maneira muito natural, vamos dizer assim. Porque na educação, nós começávamos a discutir justamente uma perspectiva de abertura do pensamento educacional, da passagem de uma dimensão mais tradicional para uma dimensão mais crítica, né? Ainda que esse crítico fosse um crítico ainda meio que contido em algumas formas de expressão. E na música eu convivia com aquela diferença que nos era colocada para o enfrentamento do coral, né? Que vinham pessoas de todos os lugares, pessoas que sabiam música, pessoas que não sabiam música, ainda que tivesse um teste muito pouco aprofundado, né, do ponto de vista musical. Então, isso tudo foi também me movendo, né? Foi construindo a nossa forma de trabalho. Então, acho que a Cláudia é essa pessoa, assim, eu acredito muito nas pessoas, costumo dizer que se a pessoa me diz uma coisa, ela está me dizendo aquilo. E se ela está me mentindo, o problema não é meu, o problema é dela, né? Então, assim, ó, eu não sou uma pessoa de duvidar, né, das pessoas, eu sou uma pessoa muito franca também, busco ao máximo, né, a transparência nas minhas relações de trabalho, gosto muito de dar aula, muito embora hoje já aos 60 anos a gente vá se sentindo mais cansado, né, mas ainda sou uma pessoa bastante ativa, né, nessa construção de dar aula, dou aula para o curso de hoje, né, para os cursos de pedagogia noturno, para o curso de educação especial diurno e noturno, para o curso de música, licenciatura em música, e também para o mestrado e o doutorado do programa de pós-graduação em educação. Então, a Cláudia é uma mistura disso tudo, de família, de universidade, até no meu memorial, né, de professora titular, eu escrevi uma frase assim, com quase 2 linhas, com tudo junto, né? Sou filha, mãe pesquisadora, extensionista, inovadora, e por aí vai, musicista, e todas as coisas que acontecem, eu acho que juntos, né, na vida de uma pessoa. Graças
por eu terem pessoas que acreditam em mim e que suportam, né, as cargas, muitas vezes, pesadas que a gente carrega, né, do mundo do trabalho para o mundo da casa. Então, graças. Professora Cláudia, tu disseste que começou a estudar piano aos 9 anos. Foi por influência da família? Como isso aconteceu? E quais os benefícios de se trabalhar com música com as crianças? Ok. Olha, acho que até uma coisa bem pitoresca, mas eu acho que não foge muito assim do contexto, né? Eu não venho de família de pessoas envolvidas com música, muito embora meu pai fosse um amante do rádio, e por muitos anos, né, eu via meu pai no quarto pegando as rádios argentinas, né, para ouvir tango, né? Então, tinha antena, tudo, ele era todo preparado para conseguir ouvir os tangos. Então, ele deitava, a gente costumava deitar também junto, né? E ficava ouvindo aquelas músicas. A minha mãe, ela tinha em casa um violino, que ela tentou aprender quando criança, e agora eu estive com ela nesse final de semana, ela dizia que teve muita vontade de aprender música, mas que lá nos anos de 1930 e poucos, ela não teve condições, né, de aprender música. Até começou a aprender um pouco do violino, mas logo teve que parar com isso, né? Então tinha aquele objeto que não deixa de ser um objeto simbólico. E nós íamos sempre no aniversário de uma prima, e nesse aniversário a professora de piano da cidade, que era a professora Helena Postiglione Teixeira, sempre estava presente. E todo ano ela dizia, deixa eu ver a tua mão, deixa eu ver a tua mão. Aí, quando eu estava com os 9 anos, ela olhou a minha mão e disse assim, agora tu já pode começar a aprender piano. Então, assim, ela disse isso sábado, segunda eu já estava lá, pensando como é que eu podia começar a aprender piano. Porque, assim, Santiago é uma cidade do interior. Anos de 1970, a cidade ainda era bem pequena, né? Com pouquíssimos habitantes, pouquíssimas chances da gente fazer alguma coisa diferente, que não fosse ir da escola para casa e da casa para a escola. Então, acho que foi vista ali uma possibilidade também de eu fazer alguma coisa diferente. E como eu sempre tive um perfil assim de não desistir das coisas, eu iniciei fazendo a música, o piano, e fui gostando, me envolvendo e fiz todo aquele ciclo, né, que era de conservatório de piano, 9 anos. Lá a professora Helena era filiada à escola dela, Conservatório de Música Carlos Gomes, que era o Conservatório de Música aqui de Santa Maria. Então, semestralmente, a diretora do Conservatório Carlos Gomes ia até Santiago e fazia nossos exames. Na metade do ano era o preliminar e no final do ano era o final. Então, tinha o preliminar do primeiro ano, final do primeiro ano, preliminar do segundo. Então, nós sempre éramos ouvidos, né, pela diretora da escola aqui, que era a professora Hélia Mussoi Varela. Acho importante dizer os nomes, porque daqui a pouco tem gente aí me ouvindo dessa época que vai também cruzar as suas histórias, né? A importância da música na vida das pessoas. Eu acho que ela é tão ampla, tão grande, porque a música, ela faz com que tu ative determinadas percepções que não seriam ativadas de outra forma, né? Então, cerebralmente, a música, ela constitui estímulos que, se tu fizeres com outros campos do conhecimento, não serão os mesmos estímulos, porque eles não estarão sendo construídos daquela forma naquele hemisfério cerebral, tá? Então, acho que isso tem a ver com as nossas sensibilidades em relação à música. E a gente tem uma leitura de que músico é somente aquele que faz música. Mas um músico, além de ser aquele que faz a música, ele também pode ser aquele músico que sabe apreciar música. Aquele músico, aquela pessoa que tem uma sensibilidade musical para sentar e ouvir uma música de uma forma mais organizada, de perceber tudo aquilo que está sendo produzido e construído numa música, de como um compositor se coloca diante do desafio de pensar tudo aquilo ali. Então, essa dimensão é uma dimensão do sensível que ela só existe porque você ativa ela
para que ela exista? Através da música. Então, se você, resumindo tudo isso, né? A música ela é extremamente importante na vida das pessoas pela possibilidade de engajar as pessoas numa outra dimensão de existência, que só é possível pela música, que é uma dimensão da escuta, que é uma dimensão de uma escuta sonora, de uma escuta dialógica, de uma escuta que percebe diferenças. Então, não é uma música pela música também, mas é uma música que se expande nos teus modos de perceber a vida. E de perceber a vida por esse universo dos sons. Tá? E quando a gente vê na televisão ou lê um artigo sobre essa questão das mulheres grávidas ouvirem música, isso realmente traz benefícios? Assim, a literatura, né, nos informa que a partir dos 4 meses e meio da gestação, o feto já produz algum tipo de escuta, né? Com certeza, esse bebê, ele ouve num ambiente que é muito próximo daquilo que a mãe dele está ouvindo, né? Então, já se teve muitos estudos, o efeito Mozart, que as mamães ficavam ouvindo Mozart, mas parece que assim, é sempre com a intencionalidade de que isso vá acontecer. Só que pode ser que nada aconteça. Então, nada garante nada, né? Nós não temos essas garantias de que uma criança que vai ouvir música a vida inteira, que ela se tornará musicista. Que um menino que vai jogar lá na várzea, quando tinha 4, 5 anos de idade, que tem o pai que é treinador de futebol de várzea, vai se tornar Neymar. A gente sabe que Neymar é mas a gente também sabe que, por exemplo, Villa-Lobos ficava sentadinho na escada, o pai dele punha ele para dormir, ele ficava, fugia da cama e ouvia os saraus que eram realizados na casa dele. E daí, através desses saraus, ele foi construindo também toda uma vida musical que chegou a ser, né, um dos nossos maiores músicos brasileiros, que é o Heitor Villa-Lobos. Então, assim, não se tem garantias, mas se sabe que sim, se tem alguns benefícios, mas isso não é uma resposta direta. Se você fizer, a resposta é essa. Não, pode ser que nada disso aconteça. Minha orientadora de doutorado, professora Esther Bayer, ela estudou na Alemanha, estudou inclusive com uma pessoa que trabalhava muito com a questão da semiótica da música. E a Esther, ela fez pesquisas muito com bebês pré-nascimento, né, estudando inclusive neurocientistas que trabalhavam com esses bebês ainda na fase intrauterina e depois, logo depois do nascimento, com exposição a testes, né, encefálicos, com eletrodos e tudo mais, para medir algumas coisas. Esse alemão, que era o Karbuzik, e a Esther, né, principalmente seu doutorado, eles chegam a essa conclusão, de que não existe essa relação direta, que existem muitos estímulos, e que sim, a criança ela se identifica demais com as sonoridades que ela ouvia no ambiente intrauterino, sobretudo nos primeiros momentos da sua existência. Então, assim, a Esther narra, né, coisas que são clássicas. Quando ela nasceu, ganhou o menino, quer dizer, ela não, o menino dela nasceu, e chorava demais, chorava. E daí ela pediu que trouxessem ele até ela, ele veio. Aí quando ela começa a falar, meu amor, fica tranquila, a mamãe tá aqui, a criança começa a suspirar, né? Como que um anúncio, assim, né? Eu reconheço alguma coisa daquele mundo que eu estava e agora não estou mais. Que é essa passagem do intrauterino para o mundo desse ar que a gente respira aqui dentro, né? Então, acho que existe, sim, existe, mas não pode ser tomado nessa dimensão bionívoca. Muito bom. Estava te escutando aí, viajando, né?
O Ivan Lins, esse tempo eu estava escutando uma entrevista dele e o entrevistador perguntou: quando é que tu começou a estudar música, né? E aí ele disse: olha, essa pergunta, ele sempre respondia que aos 19 anos, né? Embora ele já fizesse, né? Fosse um compositor e lidasse com a música desde criança, né? Mas ele não se dava conta disso. E ele disse que respondia que começou a estudar música com 19 anos, porque ele começou a ver que tudo que ele fazia estava ficando muito repetitivo, então ele precisava estudar um pouco mais, né? Aí ele foi estudar. Só que depois ele se deu conta que ele estudava música desde antes de nascer, porque a mãe dele tocava piano, e ela ficava muito em casa, naquela época as mulheres ficavam muito em casa, muitas não tinham trabalho fora de casa. E às vezes ela ficava ansiosa, ficava nervosa também ele começava a se mexer muito, né, na barriga dela. Aí ela ia para o piano e começava a tocar piano. E à medida que ela ia tocando piano, ele ia se acalmando, ele parava de se mexer, de chutar, como dizem, e ela se acalmava, né? E ficava bem. E depois, né, ele conta que quando ele tinha ali 2 anos, 3 anos, ele era muito ativo, ele não parava quieto, né? Provavelmente se fosse hoje, ele não teria virado o grande cara, porque tinha entupido ele, né, de Ritalina e outras coisas, né? Exato. Ou tinham feito lá uma lista de diagnósticos de doenças que ele teria como criança. Então ele era muito ativo, ele se mexia muito, né? E quando a mãe dele não conseguia, né, fazer ele parar quieto, ela ia para o piano. E aí ela começava a tocar piano. E aí ele começava a se acalmar e vinha para perto dela e ficava ali, né? Então é um pouco isso que tu falou, né? Porque, na verdade, assim, a gente tenta buscar explicações para as coisas, né? Mas a gente normalmente vai buscar explicações num universo muito limitado, né? Que é, por exemplo, esse nosso universo científico e acadêmico. Ele é limitadíssimo, né? Ele não consegue entender, né, como é que uma ameba se alimenta, né? Como é que a ameba pode ter um comportamento inteligente, que quando descobre que tem uma molécula que pode servir de nutriente para ela, ela transforma a parte do corpo num tentáculo, pega a molécula e se alimenta, né? Olha, tem muita gente que faz doutorado e não consegue fazer isso na vida, né? Mas então, eu fiquei pensando nisso, né, nessa coisa. Mas o que acho que muito legal isso que tu falou, um pouco dessa viagem aí, né? Acho que Jung mexeu um pouco com isso, assim, né? Que seriam assim as sincronias biotéricas, né? Certo. Mas eu acho que na época o Jung também se assustou, né? Porque o Jung não era muito bem visto, né? Pelos colegas dele, e achou que podia estar mexendo com um negócio que ia ficar pior para ele ainda, né? E aí ele parou um pouco, né? Eu queria que tivesse ido adiante, e agora há pouco tempo atrás eu encontrei um outro escritor que foi adiante nessa sincronia, né, biosférica e biotérica, cósmica, né, do espírito. Acho que tu quer falar, né? Quero falar sim, até porque assim, eu me sinto provocada, né, pela gravidez, né, da mãe do Ivan Lins, e falar talvez um pouco da minha gestação, né, Valdo? Porque como eu falei no início, né, eu fiz 4 fertilizações in vitro e a última eu estava com 40 anos, né? Tinha completado 40 anos, daí foram-se os 9 meses, eu estava com quase 41 anos. E eram 2 meninas, né? Era uma gestação gemelar. E eu tive alguns problemas, assim, no início da gestação e tudo mais. E o médico, muito meu amigo, muito meu companheiro, né, o doutor Barbosa, ele sempre me cuidou muito, né, não só pelo lado da medicina, mas também principalmente pelo lado da Cláudia, pessoa que ele conhecia já há 20 anos, né, e hoje já vão 40 anos aí de uma relação médico-paciente. Então, uma relação muito afetiva. E lá pelas tantas, ele me perguntou assim, tu canta para... Eu já em licença, né? Daí vou numa consulta, ele diz, tu tem o hábito de cantar para as meninas, né? Que estavam na minha barriga? Eu digo, sim, canto muito. E ele disse, então eu gostaria que tu não cantasse mais. E eu disse, mas por quê? E ele não me deu muitas explicações. Mas depois, passado uns 4, 5 meses, eu fui fazer um ultrassom na época, esses tridimensionais,
E o médico me falou, eu acho que tu... Eu disse, será que eu vou até final de novembro, né? Que era o aniversário do Zé e tudo mais, nascer junto. Ele disse, não, isso era outubro. Ele disse, eu acho que daqui tu vai para maternidade. E eu disse, como assim, né? E ele disse assim, não, porque eu vou conversar com o Barbosa. Daí ele conversou e tudo mais. Aí a gente começa a entender algumas coisas. Eu tinha um espaço de bolsa bastante restrito. E eram 2 bebês. Eram 2 bolsas e 2 bebês. Se elas começassem a se mexer demais, é provável que eu entrasse em trabalho de parto. Então, eu não podia estimulá-las. E como elas se mexiam normal, elas não eram Ivan Lins, né, que disseram que ficavam pulando. Então, eu tive que meio que conter as conversas, porque eu sentia que quando eu falava, que eu cantava, elas se mexiam. O espaço sendo pouco, elas vão querer sair dali de dentro, né? Então, acho que isso que tu fala é muito interessante. E eu também quero contar aqui alguma coisa assim. Essa coisa que a gente tem, né, em relação à música e o quanto que as pessoas... a primeira coisa que a gente pergunta, né, quando eu chego na aula, com o pessoal da pedagogia, educação especial, quanto você sabe de música, quanto você toca... Geralmente é um silêncio. Ninguém quer dizer. Daí a gente começa a conversar, tá, e ninguém canta no chuveiro, ninguém canta aqui, ninguém canta lá, e na igreja, né, e não tem amigo músico. Aí eu peço que elas escrevam uma história de vida musical. E agora eu estou lendo, inclusive antes de vir para cá eu estava lendo a da turma que eu tenho hoje à noite, né? São 44 estudantes e eu leio as 44 histórias de vida musical. E daí a gente percebe o quê? Que o mundo como um todo, né, coloca sempre as artes e a música aí dentro como uma coisa tão de segundo plano, que isso só existe para a vida das pessoas. Como se a vida das pessoas não fosse o trabalho das pessoas. Então, se aquela coisa ainda muito medieval, nem é medieval, muito renascentista, que se separa o que é espírito e o que é da mente. Então, o que é do espírito é tudo fora, né, do contexto da importância para a vida. Fica de uma forma bem apêndice. E aquilo que é científico vai para o Lattes. E daí, o meu memorial de professora titular, que já faz tempo, né? Foi em 2016 que eu defendi. Mas, como tinham muitos poucos memoriais ainda construídos, eu me dei assim, eu me reservei, né, a vontade de trazer e trouxe essas idiosincrasias que são presentes na vida. Eu estava trabalhando naquele momento com um musical que era os Saltimbancos. Por que eu trabalhei os Saltimbancos? Em 2014. E fizemos restas em 2014, 2015, 2016. Porque em 1994 eu havia montado Saltimbancos no Colégio Centenário, onde eu tinha um projeto de extensão, porque eu trabalhava no Centenário, vim para cá em 91, mas mantive um projeto de extensão lá, eles davam todo o espaço, tinha algumas crianças que já cantavam, e eu trazia crianças de escolas públicas para estar junto. Dentre elas, a Daiane Diniz foi uma das alunas que veio, né, da escola Edson Figueiredo, veio trabalhar a música comigo, porque era um projeto. E ela cantava no nosso coral. Quando eu me dei por conta, 2014, faziam 20 anos daquela experiência. E daí eu pensei assim, bom, eu tenho as minhas filhas que cantam no Coral Marista, esses que cantaram lá em 1994, passam me escrevendo, me chamando tia Cláudia para cá, tia Cláudia para lá. Eu vou convidar essa gente que ainda está por aí e eu vou remontar esse Saltimbancos lá. E eu tinha um estudante de doutorado que era da área de teatro, e daí pegamos pessoal da música, da linha de pesquisa, educação e artes, e juntamos e remontamos os Saltimbancos. Bom, resumo da ópera. Nós tínhamos, naquele momento que eu defendi o doutorado, uma assistência aos Saltimbancos de 6.000 pessoas. Nossa.
Entre apresentar no teatro, apresentar no CT, apresentar no auditório do Colégio Marista, apresentar em Santiago, na URI que a gente foi, várias apresentações a gente fez, muitas. Teatro a gente chegou a fazer assim, ó, 3 dias consecutivos, sessão das 13, sessão às 15 às 18, 15, 18, 15, 18, para as escolas de educação básica. O espetáculo foi convidado, né, pela Secretaria de Cultura, e a gente fez isso. E daí eu questiono, qual artigo científico que eu escrevi teve 6.000 leituras? Né? O máximo que eu tinha lá era 300 e poucas computados pelo Google Acadêmico. Então, assim, não são coisas comparáveis, mas são coisas que precisam aparecer. Porque certamente quem assiste está sendo transformado naquele momento. A pessoa vai assistir um espetáculo, embora ela seja o espectador, ela vai se imaginar também fazendo aquilo lá. Aquela música vai entrar dentro do coração das pessoas. Aí como é que entra, como é que faz isso? Sei, gente, vamos deixar a inafabilidade fazer a sua parte também, né? Tem coisas que a gente sente que não precisam ser ditas, nem palavras existem para dizer aquilo que a gente está sentindo, né? Então, eu penso muito nisso, né? Eu acho que a gente ainda precisa avançar muito para reconhecer a potência de outras coisas. E assim, enfim, né? Depois tem mais as questões, se surgir aí, eu posso. Essa questão da pouca valorização da cultura em geral, né, das artes, qualquer tipo de artes, é um fato. Desde o poder público, e tivemos uma fase, né, que teve as artes, eu acho que foi a parte mais massacrada, né, durante esse período, como tu disseste, como algo assim, ó, em segundo plano, né? Se sobrar, a gente investe em cultura, né? Se não tiver mais nada, é olhado. E ela é tão importante, né? Que mundo triste, que mundo descolorido teríamos se não fosse a arte, porque é a arte que traz a sensibilidade, esse olhar, né, sensível, de perceber o outro, de sentir, né, o mundo, de perceber e sentir o mundo. E assim, ó, quando a gente chega, né, quando eu chego e quando eu saio das turmas de Pedagogia e Educação Especial. Primeiro, assim, ó, imagina, eles se inscrevem numa disciplina que é chamada Educação Musical. Aí eu pergunto, qual o sentido que isso faz para vocês? Eles ficam quietos, porque eles não sabem, né? Vem muita ideia da aplicação, eu vou aplicar isso. Mas antes de tu fazer alguma coisa com alguma coisa, tu tem que entender o que aquela coisa faz contigo, né? Sim. Então, como é desafiador, né, a gente trazer a ideia de que música não é musiquinha, de que música não é alguma coisa somente para ser aplicada, de que música existe a vida inteira na nossa vida, em todos os momentos, mas que para fazer música eu preciso parar, para pensar, para ouvir, para entender, sentir, para me colocar em processo de aprendizado. Então isso tudo, né, nós precisamos ir construindo. Aí eu lembro agora no final do semestre passado, já dos 2 últimos semestres chamou muita atenção, os 3, 4 autoavaliações que destacam isso. No começo eu achei que ia ser uma coisa muito chata, porque a gente tem que operar também com conceito, né? Não dá para operar só com, vamos sentir, vamos fluir, vamos isso. Não, tu tem que operar com conceitos para poder tu entender minimamente o que está acontecendo, né, numa construção musical. Mas depois tudo foi fazendo sentido e como que hoje, né, eu me coloco na escuta e tudo mais. Mas não é uma coisa que é simples. Eu imagino assim, ó, que alguém que trabalhe com psicologia da educação
A pessoa já vem para a aula sabendo por que precisa a psicologia da educação, né? Trabalha com metodologia da matemática. Eu vou aprender como que como é que eu vou ensinar. Mas quando diz educação musical, porque é uma educação musical para si, né? E é uma educação musical que eu conceituo um pedagógico musical, né? Que é o que eu vou fazer com aquilo. E na educação básica, agora eu me atropelei, fazia perguntas. Na educação básica, que a minha grande preocupação, eu acho até por ter sido professora de educação básica a maior parte da minha vida, é uma grande preocupação que eu tenho. E na educação básica, principalmente da realidade que eu conheço, que é como professora do Estado, investimento nas artes, não quero dizer nulo, mas é praticamente, né? Não há o investimento em nenhuma das artes. Tanto que a nossa escola, o Cristóvão Pereira, ele tem um órgão alemão, tu chegou a conhecer? Lindíssimo. Estava no auditório, não sei se ainda está. Agora ele está bem na frente da escola, ali naquela parte administrativa aí da escola, na recepção, que é um órgão lindíssimo. Tinha um piano também. Não, então é esse, então não é hora, é piano. Eu entendo bastante. É um piano. Alemão, né? Sim. Assim, eu lembro uma vez que a professora Helena tocou, ela fez uma apresentação, ainda quando eu era aluna na escola. Eu entrei no Cristóvão aos 6 anos e saí só quando vim para Santa Maria. E eu lembro de uma apresentação dela neste piano. Ele, há muito tempo, ele é usado como uma peça decorativa. Porque não tem quem trabalhe, não tem carga horária para que os professores, não tem investimento, não tem contrato para música, para teatro. A dança, às vezes, é trabalhada com um professor de educação física, de repente, goste, trabalhe, mas ela não está dentro da ementa, não está dentro do currículo. Como é que tu vê essa questão da educação básica e se a UFSM tem algum projeto hoje? Tu contaste dos projetos, né? E hoje tem? Então, a questão da educação básica, né? Ela é um desafio muito grande. É um desafio muito grande e eu gosto muito de um artigo que o professor Antônio Nova escreveu. Acho que até, na realidade, uma entrevista que está na revista Educação e Realidade da URGS, onde ele anuncia esse transbordamento da escola. Né? Esse transbordamento da escola é uma escola que está no seu limite e que tudo entra para dentro dela. E a escola tem que dar conta. Mas nada sai. Se nada sai, tudo transborda, porque nada se consegue fazer de uma maneira mais aprofundada. Agora, neste momento, eu estou acompanhando estudantes de ensino médio que estão em estágio na educação básica, fazendo estágio numa escola que é uma escola estadual de tempo integral. Até a construção do tempo de tempo integral na escola está sendo um grande desafio, porque não é a ampliação de carga horária, mas também é como que os estudantes se colocam nessa ampliação de carga horária num pós-pandemia. Então, eu deixo de viver isolado no meu pequeno grupo e eu passo a viver tempo integral dentro de uma escola. Eu chego às 7h30 e eu saio às 4h30 da tarde. Então, como é que isso, na cabeça de um jovem, que é um jovem pandêmico, né, que hoje chega ao primeiro ano, ele está organizando? Então, assim, é uma série de desafios e de enfrentamentos diários que nos colocam numa posição de realmente ter que pensar, né, em como que nós vamos lidar de maneira responsável para que essa escola de tempo integral ela realmente signifique alguma coisa. Em relação às artes nesse contexto, a Associação Brasileira de Educação Musical, que é a ABEM, liderou um projeto muito grande, muito intenso,
ao longo de vários anos, mais ou menos do ano 2004 até o ano de 2008, quando nós conseguimos sancionar uma lei, com o apoio de músicos, né? Porque somente de professores eu acho que a gente não emplacaria, né? Professores pesquisadores. Mas alguns músicos trabalharam junto conosco para que essa lei fosse aprovada, né? Dentre eles, Daniela Mercury, agora não fugiu o nome das outras pessoas, mas o Felipe Radicetti, que é um compositor do Rio de Janeiro, Daniela Mercury, Gabriel Pensador, enfim, era uma série de músicos que tinham acesso muito grande ao Planalto Central e que trabalharam junto na construção dessa lei. E a lei aprovou que o conteúdo música fosse obrigatório no componente curricular ensino de arte. Porque a nossa LDB, ela aponta que o componente curricular obrigatório na matriz curricular, né, da educação básica, ou seja, desde a educação infantil até o ensino médio, tenha ensino de arte. Tá? Claro que no ensino médio não é em todos os anos, mas no restante do fundamental, sim, em todos os anos se tem ensino de arte. Então, nós queríamos a garantia de que houvesse música, mas isso logo foi derrubado, uns 4, 5 anos, pelas outras associações que colocaram que o ensino de arte na escola deveria ser obrigatório, com música, teatro, artes visuais e dança. Então, são as 4 áreas que são obrigatórias. O que a gente observa é que os concursos públicos para ensino de arte, eles são tomados pelas secretarias de educação, na maioria das vezes, como ensino de arte, artes visuais. E os concursos são abertos para artes visuais, de tal forma que se tem que entrar com processos para que um professor de educação musical consiga fazer um concurso de professor de ensino de arte. Então, assim, a Associação Brasileira, eu sei porque eu faço parte da diretoria, reincidentemente tem que encaminhar para as secretarias de educação um documento dizendo que um professor que é licenciado em música também é professor do ensino de arte. Porque não tem ensino de música, ensino de teatro, ensino de artes visuais, ensino de dança na escola. Por que isso acontece? Porque, tradicionalmente, quando se inicia a educação artística, ainda em 1971, a educação artística foi tomada muito com a ideia de artes plásticas, tá? Então, se fazia artes plásticas. Portanto, a educação artística, ela migra para ensino de arte na LDB, e ela ainda continua no imaginário sendo o ensino de artes visuais. E daí nós temos. Aí o que nós temos? Escolas que não têm espaço qualificado, nós não temos concursos para professores, e quando tem, não vou generalizar, algumas secretarias fazem, mas são poucas. Algumas redes, por exemplo, a rede municipal de Porto Alegre tem mais de 30 professores de música atuando em escolas. A rede municipal de Florianópolis tem mais de 50 professores de música atuando nas escolas de Florianópolis, que são professores de música. Mas nós aqui em Santa Maria, na nossa realidade, aqui em Santa Maria nós temos 2 professores de música que estão atuando, concursados no campo da música. E os outros, que nós temos um banco de espera de concursados que ainda não puderam ser chamados. Então, assim, a escola pública, ela que poderia ser esse grande, né, espaço para a produção de arte, acaba não tendo. Vou ter que fazer outra entrevista com a Cláudia. Aí eu me deixa entrar, faz uma coisa mais positiva agora para terminar, né? Não, eu preocupada com o tempo. Pois é, quanto Tem tanta coisa para conversar. É que uma coisa que tu falou, né, lá voltando, né, isso que tu falou agora, eu orientei uma tese de doutorado do menino que trabalha com música, né, essa dificuldade é real. E não é só na educação básica, é na universidade também. Sim. A dificuldade para fazer um concurso, entendeu? Né? E ele é um artista, né? Ele canta, ele toca instrumentos, ele, né? E é formado, né, em música. Mas um pouco também isso que tu falou lá no início, eu queria voltar assim, ó, nessa tua conversa,
que eu acho que tem a ver um pouco a ideia da escuta, da contemplação, por exemplo, né? Ver se eu consigo resumir isso para te perguntar como é que tu vê isso hoje, né? As músicas, por exemplo, foi feito um estudo, as composições, em algumas era comum terem 7 a 8 minutos, né? Hoje elas têm 3 minutos, porque ninguém mais vai ficar escutando alguma coisa assim com mais de 5 minutos, né? É o dedo ali naquela telinha, né? E essa ideia, sem essa possibilidade da contemplação e da escuta, né? É impossível a gente dar valor para algumas coisas, né? Eu assisti uma entrevista quando o Jô Soares era vivo, né, entrevistando o Sidney Possuelo. Ele recém tinha se aposentado, aquele indigenista. Aí no final da entrevista, o Jô perguntou para ele: Sidney, de todos esses mais de 40 anos trabalhando com os povos indígenas, povos originários, eu quero que tu me diga uma das coisas que mais te encantou, né, e que mais te surpreendeu. Ele disse: não, mas uma só, não posso dizer 3, não, é uma só e tu tem 1 minuto, né? O tempo esgotou. Aí ele pensou e disse: o que mais me encantou nessa gente é a capacidade que eles têm de contemplação e de escuta. Um homem indígena, uma mulher indígena é capaz de subir numa pedra ou subir numa árvore e ficar contemplando por horas, uma manhã inteira, uma tarde, um dia inteiro, contemplando um rio, contemplando a floresta, contemplando uma montanha, né? E, ao mesmo tempo, escutando os sons, né? O som das águas, o som dos pássaros, né? E aí ele diz que uma das lendas dos povos originários, eles acreditam que o Criador do mundo, né, não é Deus para eles, o Criador do mundo colocou o pássaro para cantar na copa das árvores, para eles pararem, né, e olharem para cima para descobrir de onde vinha esse som. Eu fico imaginando fazer isso hoje. Pega uma cadeira de praia amanhã e senta ali no arco, tu fica sentado ali contemplando, meia hora, tu tá internada, entendeu? Vamos chamar o Zé, olha, a Cláudia tá com um problema sério aqui na universidade, vamos ter que interná-la, né? Então, como é que se lida com isso, né? É difícil. E também aí junto tem essa ideia, como tu falou, né, da utilidade e da beleza das coisas, né? Eu me lembro que eu estava lançando um livro de poesia, e foi um casal que é pai de uma amiga da Maria, elas estudavam juntos, os dois são da física, só não vou dizer o nome. Mas aí eu peguei e dei um livro de presente para ele, estava sendo lançado na feira, né? Ele pegou o livro, olhou a capa, olhou atrás, poesia. Para que serve? Para que ele escreve poesia? Eu achei fantástico aquilo dele, sabe? Para se admirar a sinceridade dele, né? E preocupado com a brutalidade dele, né? Então, quer dizer, para que serve, né? Qual é a serventia, né? Para os povos originários, por exemplo, o mesmo jarro que eles tomam água, né? O que eles carregam uma comida, serve de ritual, serve num ritual espiritual, né? Então, e a gente, onde é que nós rompemos isso e o que é possível fazer para, de repente, reaproximar? E tem que ter, tudo tem que ter uma serventia. Pois é, mas essa é a questão, né? Para nós tudo tem que ter uma serventia, né? Exatamente. E é essa perspectiva que os nossos estudantes veem, né? Qual é a serventia disso que eu estou aprendendo? Como se tudo precisasse ter uma aplicação imediata. E como se você não fosse a serventia para o mundo, né? Sim. Ou seja, pessoas que têm mais escuta, pessoas que têm mais sensibilidade para as razões ou para as loucuras das pessoas, pessoas que têm mais valorização às diferenças. Eu acho que certamente elas podem ser melhores nos seus modos de existir. Né? Então, realmente, não tem que ter uma serventia, mas ela tem que te fazer feliz. Porque você sendo feliz, você imaginando, dando raízes à tua asas, né? Não raízes, dando asas, né, à tua imaginação, tu vai conseguir ir a lugares que ninguém poderá te levar se não for através de ti mesmo. Então, esse exercício, Valdo, é aquilo que a gente faz direto nas nossas aulas, né? Que é a questão, vamos cantar, vamos nos ouvir. Mas eu não consigo cantar. Não consegue sim, vamos tentar ir, vamos fazer. Vamos ouvir. Tem uma música que é muito provocativa, tem
um compositor, que é o John Cage, que é da metade do século XX, e ele tem uma obra que é 4 minutos e 44 segundos o nome, e essa obra não tem nada de sonoridade. É uma provocação de você ficar 4 minutos e 44 segundos parado. Tá? Então, as orquestras executam, aí o regente corta, a pessoa começa de novo, posiciona violino, viola, aí tem cantores que executam a obra, tem percussionistas, mas a provocação é ouvir a sonoridade do mundo. Né? Que nem tudo está presente só naquilo que é realizado pelo outro, mas os sons também estão presentes naquilo que é realizado na própria vida. Então, são várias, né, várias formas, vários jeitos. E a questão que você falou, né, uma música tem 3 minutos, 4 minutos. A gente pega, por exemplo, a minutagem das músicas que nós podemos colocar no Instagram é 12 segundos. A música do Instagram com aquela imagem dura 12 segundos. Eu sei porque agora nós estamos fazendo alguns jogos e a gente começou a pesquisar, né, sobre essa duração de tempo para colocar um tempo que seja um pouquinho maior, mas que o jovem não desista de ouvir aquele tempo, né? Tu estavas falando e eu lembrei de uma sobrevivente de Auschwitz, que é a Edith Egger's, que ela tem um livro que é a bailarina de Auschwitz, que ela, quando entrou no campo de concentração, ela tinha 16 anos, né? Era bailarina do teatro, primeira bailarina. E o nome do livro, eu acho assim, ó, fantástico. E eu acho que cada vez mais é difícil de entender. A liberdade é uma escolha. Quando falaste da imaginação, né, que é tão importante, é o único lugar que a gente é 100% livre, é dentro da nossa cabeça, né? E a criatividade, a imaginação é tão fundamental. E precisa ser alimentada, né? Exatamente. Quem não lê, não escreve. Sim. Quem não treina, não toca. E a grande preocupação que eu tenho hoje é o uso das telas por criança, porque a capacidade imaginativa, isso é comprovado por pesquisas, está cada vez menor. A criatividade, tem uma pesquisa da OCDE que constatou que os nossos jovens, isso falando em termos de Brasil, estão 53% jovens de 15 anos menos criativos. E a criatividade é fundamental para tudo, né? Para resolução de problemas, para criar, a criatividade está em tudo. E a imaginação cada vez menor. Então, realmente, isso é preocupante. Professora Cláudia, eu estou apavorada com o tempo. Nosso tempo acabou. E assim, ó, a gente nem falou sobre o Museu do Conhecimento. Voltaremos. Então, tem que ter um programa só sobre o Museu do Conhecimento. Vamos. Então, já fica o convite. Tá ótimo. Fico feliz. Retórias. Muito. E queria te agradecer muitíssimo. Que conversa gostosa, que conversa leve e inspiradora. Obrigada. Uma alegria também, falei no início e repito, né? Uma honra. Eu acho que é uma honra poder falar e uma honra estar diante de pessoas que nos ouvem, nos escutam, né? Apreciam e dialogam com a gente. Então, muito obrigada e que o TEMOV tenha vida longa, né, na nossa instituição, nessa Casa da Comunicação, que também é um diferencial tão grande, né, no contexto das universidades públicas e que nós temos todos esses programas aqui. Né? Então, parabéns à Prograde, ao Núcleo, né, de Educação e Tecnologia pela existência desse programa e que tenha vida longa. Fiquei muito feliz. Muito obrigada. Eu vou aproveitar e agradecer, né, as rádios da universidade, que são as nossas parceiras. E que ambiente gostoso. Cada vez que eu chego aqui, a recepção, o carinho.
E a competência, né, que o José Luiz, o Jonathan, o Santiago, a Débora, o Zezinho, espero não ter esquecido de ninguém, são pessoas assim, ó, além de extremamente competentes, são pessoas carinhosas. É um ambiente assim, realmente muito gostoso de estar aqui. Quando foi proposto, né, o TEMOV, essa parceria, sempre fomos muito bem recebidos e acarinhados. Que bom. Professor Valdo, muito obrigada de estar aqui novamente, conduzindo comigo esse programa. Não, eu que agradeço, né? E posso exercer um pouco a minha atividade de fofoqueiro. Perguntar da vida das pessoas, que é o esporte predileto de alguns colegas da gente, né? Muito obrigado, Cláudia. Obrigada. Nossa! Nem vou tecer comentário após isso. Então, o TEMOV vai ficando por aqui. Eu sou a pedagoga da CTE, Maria Aparecida Azolim, e a apresentadora deste programa aqui nos estúdios da Rádio Universidade 800 AM e 107.9 FM. Você pode ouvir novamente essa e as outras edições do nosso programa no YouTube, no canal CTE-UFSM. Também estamos no Spotify. É só buscar TEMOV e ouvir nossos podcasts. Os trabalhos técnicos são realizados por José Luiz Mota Pinto e Jonathan Ferreira, e direção de rádio de Jonathan Ferreira. O TEMOV nas ondas do conhecimento. Até semana que vem, que a sua semana seja levinha, levinha e muito feliz. TEMOV, temas emergentes em movimento. O que te move?